pessoal! Estamos estudando a lição 3, Resgate Milagroso. A mensagem de hoje é: Deus tem um plano e sempre cuida de mim. O verso para decorar é Êxodo, capítulo 14, verso 13. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Briana e sua irmã estavam tão animadas, seus pais estavam levando as duas e seu irmão mais novo para uma longa viagem por todo o país para visitar parentes. Eles nunca haviam ido para aquele lugar antes, mas o seu pai tinha dito que se seguissem as instruções do GPS, tudo iria dar certo. Há muito tempo atrás, o povo de Deus, os israelitas, foram em uma viagem para um lugar que não tinham ido antes. Eles tinham o poderoso Espírito de Deus, GPS, para orientá-los. Uma brisa refrescante soprava do Mar Vermelho. Aser apreciou a oportunidade de poder descansar suas pernas doloridas. Os últimos dias haviam sido agitados. O cordeiro morto, o sangue espalhado sobre os umbrais da porta, depois o cordeiro assado e comido com ervas amargas. O cordeiro havia sido a última coisa que comera no Egito. Ele relembrava o restante daquela noite. O Senhor passando pela terra do Egito e matando o primogênito de cada lar. Faraó tinha ficado furioso. Ordenara que os israelitas deixassem o país imediatamente. A confusão de empacotar coisas e partir no meio da noite, não sabendo para onde estavam indo. A percepção de que o próprio Deus os estava guiando. A nuvem de fogo à noite que se transformava em coluna de nuvem quando o sol nascia. Agora, a nuvem tinha parado junto ao Mar Vermelho. Aser estava imaginando o que aconteceria a seguir. Ele não precisou esperar muito tempo. Olhem, lá no horizonte! Vocês podem ver? Podem ouvir? A voz de um mensageiro atravessou o acampamento. Os egípcios estão se aproximando. Aser e outras pessoas ficaram em pé. Viram à distância uma nuvem de poeira. Ouviram o ruído de um poderoso exército. O coração de Aser pulsava forte. Faraó devia ter mudado de ideia. O exército estava vindo para levá-los de volta ao Egito. Espalhou-se o pânico através da multidão. Onde está Moisés? Gemia o povo. Por que ele nos trouxe aqui para morrermos? Não havia sepulturas no Egito? Seria melhor sermos escravos no Egito do que morrer no deserto. Não tenham medo, disse firmemente Moisés. O som de sua voz aquietou a multidão. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Vocês não verão nunca mais os egípcios que os perseguem. O Senhor lutará por vocês. Somente precisam ficar calmos. Aser observou como a nuvem que estivera junto ao Mar Vermelho se movia. Ela passou por sobre os israelitas e continuou em direção ao deserto. Finalmente, repousou entre os israelitas e os egípcios. Moisés caminhou até a margem do Mar Vermelho e estendeu seu cajado sobre as águas. A princípio fraco, depois mais forte, Aser sentiu um vento soprar em direção à água. Espantado, ele observou o vento soprar a água para longe. Isso deixou um caminho seco através do mar. Venham, ordenou Moisés. O Senhor está preparando um meio de escape para vocês. Ele será glorificado através de Faraó e todos os seus cavaleiros. As pessoas alegremente avançaram. O vento continuou a soprar, deixando um caminho seco, enquanto milhares de israelitas avançavam pelo leito seco do mar. Aser se apressou para seguir os outros na travessia do leito seco do mar.
com um muro de água de cada lado. A coluna de fogo iluminava o caminho. Durante a noite, a vasta multidão de israelitas se apressava para atravessar o mar. Até a última pessoa alcançar o outro lado, eles podiam ouvir o exército egípcio. Aser olhou para trás para ver o exército se aproximando. Mas algo maravilhoso estava acontecendo. As rodas das carruagens estavam se soltando. Havia muita confusão. Depois, pareceu que os egípcios estavam tentando dar meia volta para retornar ao Egito. Moisés se dirigiu à margem do mar. Enquanto amanhecia, ele estendeu a mão em direção ao mar. As águas se juntaram novamente. Em um instante, os sons do exército egípcio silenciaram. Os cavalos, os soldados, os carros, tudo ficou debaixo d'água. Os israelitas permaneciam mudos, espantados demais para dizer qualquer palavra. Então, houve uma explosão de alegria. «Cantarei ao Senhor!» gritava o povo. «O Senhor é a minha força e a minha canção!» Aser se juntou a eles, cantando com toda a sua força. «Deus os salvará!»